Então, pessoal, estamos aqui de novo e nesse encontro aqui a gente vai falar sobre integral, tá bom? Vamos fazer uma breve, eu espero não passar mais que 10 minutos explicando a ideia básica de integral. Integral nada mais é que a soma de áreas. Exatamente, a integral o objetivo desse assunto é encontrar áreas em regiões sobre gráficos, né? E vocês costumeiramente vão topar, né, com regiões assim, ó, regiões curvas. Eu peguei uma função aqui bem simples, a função f de x igual a x ao quadrado, e peguei apenas a parte que está no primeiro quadrante. E eu coloquei dois gráficos aqui porque vocês vão entender, né? Vocês já vão entender o porquê eu coloquei dois gráficos da mesma função. Então, a gente pode encontrar a área desses gráficos porque é de extrema importância na matemática, não só na matemática, né, na própria física. Não sei se vocês lembram, encontrar a área de determinada função, de determinado movimento, ela nos dá exatamente a variação do espaço, né, que o móvel percorreu em um determinado instante. E então é de extrema importância, né? Como eu já falei. É muito interessante encontrar áreas sobre gráficos. E quando você estudar integral, cálculo integral, você vai ter que encontrar áreas e regiões curvas. Não vai ser mais aquelas funções de primeiro grau, onde temos uma reta, uma função constante, pois se fosse daquela maneira, não precisávamos ter o cálculo integral, porque teríamos funções onde a própria geometria básica, né, pois ali teríamos retângulos ou triângulos, poderia ajudar a encontrar áreas dessas figuras. Só que o cálculo integral ele começa a aumentar um pouco a sua complexidade, porque estamos trabalhando aqui com curvas. Então vamos lá, vamos aprender a encontrar áreas dessas regiões. Para isso, então, eu trouxe essa função e vamos com a ideia bem básica, pessoal. Vamos tentar aproximar, encontrar a área dessa figura aqui da seguinte maneira. Vamos construir retângulos sobre esse gráfico, né? Porque construindo retângulos a gente pode aproximar um pouco a área dessa figura que está sobre esse gráfico aqui. E essa ideia que eu estou falando aqui, estamos encontrando a área num determinado intervalo, de 1 a 4. Então, essa reta aqui seria a reta x igual a 1 e essa reta aqui seria a reta x igual a 4. Então, estamos encontrando a área nessa região aqui. Isso aqui é uma ideia de integral definida, tá bom? Só que integral definida e indefinida, a gente vai trabalhar um pouco mais profundamente em aulas posteriores, tá bom? Mas eu estou pegando aqui a ideia de integral definida para explicar um pouco a ideia de integral. Então vamos lá, vamos construir aqui retângulos e retângulos que estão sobre esse gráfico aqui da função f de x igual a x ao quadrado. E eu vou construir aqui apenas três retângulos. Tá ok? Vou construir aqui apenas três retângulos. E podemos encontrar a área desses retângulos aqui. E esses retângulos, já adiantando para vocês, eles têm bases do mesmo tamanho, porque a ideia principal é essa, formar retângulos com a mesma base. Como é que encontramos então a área desses retângulos? Primeiro a gente tem que saber qual o valor da base desses retângulos. E como esses retângulos têm bases iguais, basta subtrairmos o valor maior do valor menor, ou seja, 4 menos 1, e dividir pela quantidade de retângulos, porque 4 menos 1 dá exatamente o tamanho desse pedaço aqui do gráfico, certo? E dividir por 3, estamos encontrando exatamente o valor de cada base, o valor da base de cada retângulo aqui, que são iguais. Então, 4 menos 3 é 3, dividido por 3 é 1. Então, sabemos que a base desses retângulos aqui tenha uma unidade de comprimento, né? Então, podemos dizer que exatamente essa linha aqui, ela tem como valor 2, né? Porque a base desse retângulo tem unidade, né? Uma unidade de comprimento. Então, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3. Beleza, isso aqui eu estou numerando porque é importante para encontrarmos a altura. Porque a altura de cada retângulo é exatamente esse ponto onde o retângulo toca no gráfico.
Então, esses pontos aqui são exatamente a altura de cada retângulo. Então, podemos, a partir de agora, encontrar a base e a altura de cada retângulo. Então, vamos encontrar a área desses retângulos aí. Então, a área desses retângulos nada mais é que a base do primeiro retângulo, que é 1, e já encontramos o valor da base é 1 unidade de comprimento, multiplicado pela altura. E a altura desse retângulo nada mais é que o valor desse ponto aqui. E o valor desse ponto nada mais é que o valor de x aqui elevado ao quadrado, porque essa função é x ao quadrado. Então, o valor da altura é o valor exatamente desse ponto, que é 1 ao quadrado. Então, somando aqui com o próximo retângulo, que seria esse aqui, teríamos 1 multiplicado por 2 ao quadrado, seguindo o mesmo raciocínio do primeiro retângulo, pois a altura desse retângulo aqui é exatamente a altura desse ponto aqui, certo? E somando aqui, teríamos 1 multiplicado por 3 ao quadrado. E aqui teríamos, a área do retângulo seria 1 somado, né? Aliás, colocando 1 em evidência aqui, teríamos 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9. Isso aqui nos daria como resposta 14, certo? Então, temos 14 unidades de área. Só que você vai concordar comigo que essa área não é exatamente a área que está sob o gráfico, porque ficou algumas regiões fora desse cálculo que a gente fez. Então, podemos dizer que a área que encontramos aqui é um pouco menor da área exata do gráfico, né, da região que está sobre esse gráfico, né, de 1 a 4. Só que também tem uma outra ideia para encontrar a área. Pegando esses mesmos retângulos e construindo eles acima da função, né? Mas só que a sua parte superior direita ela vai tocar a função, tá bom? Aqui tínhamos a parte superior esquerda, certo? Aqui temos a parte superior direita. Então, a ideia seria a mesma. A altura dos gráficos aqui é exatamente a altura dos pontos aqui, tá bom? Então, podemos encontrar também, e vocês vão concordar comigo, que a área que vamos encontrar aqui é maior do que a área da função que está sobre o gráfico, certo? E como é que encontramos a área desse gráfico aqui, aliás, desses retângulos? A área desses retângulos, utilizando a mesma ideia aqui, seria, como tem 3 retângulos e a gente já sabe encontrar a base desse retângulo, que seria 1 também, porque temos 3 retângulos, vamos ter aqui 1 multiplicado pela altura do primeiro retângulo, e a altura do primeiro retângulo, numerando aqui, temos 2 e 3. A altura do primeiro retângulo nada mais é que 2 ao quadrado. Isso aqui somado com 1 multiplicado por 3 ao quadrado, certo? A altura do segundo retângulo é exatamente o valor, a altura desse ponto aqui. Isso aqui somado com 1 multiplicado por 4 ao quadrado. Isso aqui nos dará, a área do retângulo será 1 em evidência, certo? Então, temos 2 ao quadrado, 4, somado com 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, teríamos 16. Isso aqui nos daria exatamente, temos aqui 25, 29, certo? Então, 29 unidades de área. Então, vocês percebam que a segunda área aqui que encontramos é um pouco maior que a primeira. Isso aí fica claro quando observamos o gráfico das funções, né? Porque essa área aqui vai ser um pouco maior do que exatamente a área da região. Só que a ideia da integral, pessoal, é exatamente essa. É você encontrar, né, aumentar a quantidade de retângulos. E vocês vão observar que, aumentando a quantidade de retângulos, você estará se aproximando da área real da figura que está sobre o gráfico. Então, para isso, eu trouxe aqui o GeoGebra. Tá? Então, vocês observem que com 3 retângulos, indo de 1 a 4, né, nessa região de 1 a 4, a gente encontrou aqui 14 no primeiro e 29 no segundo. E eu vou utilizar aqui o GeoGebra para a gente aumentar, tá? Esse aqui é o programa, é um software matemático chamado GeoGebra. Aconselho vocês a baixar, o seu download é gratuito, tá bom? Ele é uma ferramenta de extrema importância para a gente analisar funções, né? Principalmente funções. E eu trouxe aqui e coloquei exatamente aquela mesma função, x ao quadrado. E vocês observem aqui que já estamos conhecendo aqui o sinal da integral. E esse sinal aqui, pessoal, esse símbolo aqui, ele significa somatório,
e eu já vou escrever aqui de uma forma bem mais legível para vocês, tá bom? Então, o somatório das áreas, né, do retângulo cuja função é x ao quadrado, e esse dx aqui é exatamente essa variação aqui. E essa variação aqui, ela tende a zero quando a quantidade de retângulos quando a gente aumenta a quantidade de retângulos. Então vamos ver aqui. Vocês viram que, e esse cálculo a gente já fez, que o somatório dos retângulos vai ser igual a 14 se tivermos aqui 3 retângulos, e esse n aqui representa a quantidade de retângulos. E para uma área quando os retângulos estão acima, né, e que a parte superior direita que está tocando a função, chegamos a esse cálculo que é 29. Então isso aqui a gente já fez, aprendemos a fazer. Vamos então agora aumentar a quantidade de retângulos. E vocês observem que as áreas, elas estão... Aqui a gente vai aumentar o valor da área e aqui a gente vai diminuir. Porque já adianto para vocês que a área que está sobre o gráfico, né, que está sobre o gráfico, está abaixo do gráfico, é exatamente 21. Isso aí a gente vai aprender em aulas posteriores, a encontrar a área de funções. Eu só estou trazendo aqui a ideia principal, a ideia básica, né, de integral. Então vamos aumentar aqui a quantidade de retângulos. Eu vou aumentar a quantidade de retângulos. Vocês observem que a área aqui está aumentando e a área aqui está diminuindo. E estão chegando próximo do número 21. Porque é exatamente isso. Quanto mais retângulos eu colocar naquela região, mais próximo da área eu vou encontrar. Então é a partir daí que utilizamos a ideia de limite. Eu já vou escrever aqui a anotação para vocês. Então vocês observem que a área aqui está chegando próximo de 21, como também a área dos retângulos superiores estão chegando também próximo a 21. Tá bom, pessoal? Então essa é a ideia de integral. Ok? Então vamos escrever aqui a notação que vocês vão se deparar, né, em livros de cálculo. Então eu vou colocar aqui, ó. A integral, eu vou colocar aqui do lado, a integral opa, ficou meio esticado aqui. Então a integral do intervalo que vai de A a B, e escrevemos sempre do menor para o maior, no caso aqui de 1 a 4, da função f de x dx, tá bom? Esse dx aqui seria esse intervalo aqui, e f de x seria as alturas dos retângulos. Então temos aqui a área, né? Então o somatório da área, né, indo de A a B, vai ser igual ao limite. Então vamos utilizar a ideia de limite para diminuir um pouco a margem de erro, né? Porque vocês observem que tem margem de erro nessas áreas aqui. Então, utilizando o limite, a gente vai acabar diminuindo essa margem de erro, porque o limite vai fazer que a variação aqui do comprimento dos retângulos tenda a zero. E se tender a zero, e não vai ser exatamente zero, ele vai tender a zero, vai chegar num valor muito pequeno aqui, onde essa margem de erro ela vai sumir. Entendeu? Então vamos ter aqui o limite com n tendendo ao infinito, eu vou explicar o porquê, do somatório. Então eu expliquei para vocês que a integral, esse símbolo significa o somatório, tá? Da função f de xi, com i aqui indo de 1 até n, da função f de x dx, tá bom? Esse dx aqui significa exatamente essa variação aqui. Então vocês observam que a área, ou a integral, indo de A a B, né, indo de um determinado intervalo, desses retângulos, f de x dx, né, isso aqui seria a área, isso aqui é igual ao limite, tá, do somatório dessa função aqui, ok? Então vocês observam que tem uma certa semelhança, só que aqui está diminuindo a margem de erro, tá bom? Aqui está dizendo que é exatamente igual, porque o limite nos ajuda a diminuir essa margem de erro. E n está tendendo ao infinito. E esse n aqui, pessoal, é a quantidade de retângulos, tá bom? Então, se eu aumentar a quantidade de retângulos ilimitadamente, aumentando ilimitadamente, vai fazer que ΔX tenda a zero. Tá bom? Porque quanto mais retângulos eu tiver aqui, então imagine aumentar. Deixa eu só me mudar aqui. Então, imagine aqui eu aumentar a quantidade de retângulos. Olha o que está acontecendo com o seu comprimento, a sua base. Ele está se tornando cada vez menor e cada vez menor. E se eu aumentar isso aqui limitadamente,
o comprimento da base desses retângulos ele vai tender a zero. Então essa variação aqui vai tender a zero se eu aumentar ilimitadamente a quantidade de retângulos. Vocês vão ver que essa notação aqui, às vezes, vai ter como limite, né, o ΔX tendendo a zero, onde a ideia vai ser a mesma. Tá bom? Porque ΔX tendendo a zero nos informa que a quantidade de retângulos está aumentando ilimitadamente. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês não fique mais com dúvidas com relação à integral, mas, né, a ideia básica. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco a ideia principal da integral. E qualquer coisa pode deixar nos comentários do vídeo, tá bom? Que a gente vai tentar responder na medida do possível. Então, muito obrigado pela visita aqui de vocês. Se inscrevam no nosso canal, porque para receber, né, as atualizações que serão feitas, serão realizadas no nosso blog. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula.